Eu sempre fui uma I've pessoa always silenciosa. been Desde pequena aprendi a always esconder been meus a sentimentos silent atrás de um sorriso person. contido e de um olhar calmo, como se o mundo não precisasse saber do que se passava dentro de mim. Cresci acreditando que falar de amor era perigoso, que revelar um coração poderia deixá-lo exposto à dor. Por anos mantive essa crença. E mesmo agora, sentindo o vento frio da manhã atravessando a janela do escritório, ainda me perguntava se algum dia teria coragem de me abrir. Trabalhar na agência de marketing sempre foi um desafio, mas também um lugar que me ensinou sobre pequenos milagres da vida cotidiana. O cheiro de café recém-passado que invadia o escritório, o som dos teclados clicando em sinfonia quase hipnótica, a luz suave do sol entrando pelas persianas formando linhas douradas sobre as mesas. Tudo isso se tornou parte da minha rotina. Mas havia algo, ou melhor, alguém, que transformava meu dia em momentos que eu jamais esquecerei. Antes de começarmos essa história, quero te convidar a se conectar com Deus e refletir comigo sobre o amor verdadeiro. Se você acredita que Deus guia nossos corações e quer se inspirar em uma história de fé, esperança e romance, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dos nossos Doranas Gospel. Vamos juntos acompanhar essa jornada de coragem e amor que Deus escreveu para Yuna e Minho. Minho. Ele tinha aquele jeito que fazia o ambiente inteiro sorrir mesmo sem tentar. Uma risada leve, quase musical, que se espalhava pelos corredores. E um olhar gentil que parecia enxergar diretamente a alma das pessoas. Cada vez que ele se aproximava, meu coração acelerava e eu sentia a mistura doce de esperança e medo. Nos poucos segundos em que nossos olhares se cruzavam, havia uma conexão silenciosa, uma comunicação que palavras jamais poderiam alcançar. Às vezes eu me pegava segurando minha xícara de café só para não tremer diante da sua presença. O engraçado é que ele não precisava fazer nada de extraordinário, apenas existir ao meu lado já tornava meus dias mais leves. Compartilhávamos pequenas conversas, piadas sutis e olhares cúmplices durante o expediente, mas eu me sentia presa, como se um muro invisível me separasse da coragem de confessar meu coração. Eu via outros colegas se envolvendo em romances e meu coração se apertava. Por que era tão difícil para mim? Por que o medo me paralisava? A Bíblia diz em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes eu rezava baixinho enquanto digitava relatórios pedindo a Deus que me desse coragem. Senhor, ajuda-me a não temer o que sinto. Guia meu coração, mesmo que seja pequeno e tímido. Aquela manhã, enquanto o vento frio balançava a cortina perto da minha mesa, senti um pressentimento estranho. Algo no ar parecia diferente, pesado, silencioso de um jeito que doía. No café da manhã, quando passei perto da mesa de Minho, notei que algo não estava certo. A cadeira dele estava vazia, a tela do computador desligada. Um frio percorreu minha espina. Aproximando-me de Hannah, minha colega, tentei manter a calma, mas minha voz falhou. Onde está o Minho? Ela desviou os olhos e, por um instante, tive medo de ouvir a resposta. Então ela falou: ele pediu transferência ontem à noite, partiu sem avisar ninguém. Meu coração caiu e eu senti um nó na garganta que quase me sufocou. Dada a palavra que nunca tive coragem de dizer, o eu te amo, parecia me esmagar agora. Eu podia sentir o gosto amargo da ausência e ouvir o silêncio pesado de um escritório que, de repente, parecia vazio, como se toda a vida tivesse sido sugada do lugar. O cheiro do café, antes confortante, agora tinha o gosto da saudade. Por um instante, fechei os olhos e sussurrei uma oração. Senhor, não me deixa viver no arrependimento. Se há uma chance ainda, guia-me. Se não, dá-me paz para aceitar. O vento frio atravessava a janela, os teclados soavam distantes e cada detalhe parecia amplificar a minha solidão. E mesmo assim,
Uma pequena esparca de esperança queimava dentro de mim. Eu precisava encontrar o Minho. Precisava de uma última chance de falar, mas ele já havia partido. E naquele momento, uma decisão inesperada começou a se formar dentro do meu coração. Eu não podia mais esperar. Quando percebi que Minho não estava mais ali, a sensação de vazio se espalhou por todo o meu corpo. Sentei-me lentamente na minha cadeira, as mãos apertando o café quente, como se pudesse extrair dele algum tipo de consolo. Mas o aroma, que antes era reconfortante, agora me parecia quase cruel. O cheiro do café misturado ao leve perfume dele, que sempre pairava pelo escritório, me lembrava do que havia perdido. O barulho do teclado, que antes parecia uma sinfonia cotidiana, agora soava distante e frio, ecoando a ausência de sua presença. Meu coração doía de arrependimento. Cada sorriso que deixei de dar, cada palavra não dita, cada olhar que não ousou se prolongar, tudo me perseguia. Revivi mentalmente todas as vezes que tentei ensaiar um "eu te amo" silencioso que nunca saiu dos meus lábios. Fechei os olhos, tentando respirar fundo, mas a ansiedade parecia apertar meu peito como se quisesse sufocar minha coragem. O ar da sala parecia mais denso, quase pesado, e a luz da manhã, que antes entrava dourada pelas janelas, agora me cegava com a sua dureza, lembrando-me de que Minho não estaria mais ali para compartilhar aqueles instantes. Andando pelo escritório, tentei fingir normalidade, cumprimentando colegas com um sorriso tímido, mas cada som, cada risada, cada conversa distante soava como uma lembrança do que eu não tive coragem de fazer. Senhor, ajuda-me a lidar com o arrependimento, sussurrei baixinho, sentindo lágrimas brotarem nos cantos dos meus olhos. Dá-me força para não me perder na saudade e coragem para enfrentar o que ainda posso fazer. O telefone tocou quebrando o silêncio, mas eu não atendi. Cada toque parecia um lembrete de oportunidades perdidas. Então, minha mente voltou ao nosso cantinho do café na empresa, aquele pequeno espaço que sempre teve cheiro de grãos torrados e risadas leves, um refúgio secreto onde nossos olhares se encontravam em cumplicidade. Corri até lá, com esperança misturada à desilusão, mas tudo que encontrei foram as cadeiras vazias, o aroma do café ainda no ar e o silêncio. A sensação de perda era quase palpável, como se o espaço tivesse sugado toda a alegria que ali existia. Enquanto sentava, deixando minhas mãos repousarem sobre a madeira fria da mesa, comecei a refletir sobre minhas escolhas. Pensei em todos os momentos em que deixei o medo me impedir de falar, em cada instante em que a timidez venceu a vontade de expressar meu coração. Em lágrimas silenciosas, lembrei-me de Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Eu precisava colocar meus sentimentos em palavras. Precisava externar o que se passava dentro de mim. Não podia mais permanecer silenciosa. E foi nesse turbilhão de emoções que decidi escrever. Peguei uma folha de papel, sentei-me com a caneta trêmula e comecei a colocar tudo para fora. Cada memória, cada sorriso que ele provocou, cada sensação de esperança e medo. Enquanto escrevia, senti o cheiro do café misturando-se com a tinta fresca, o toque do papel frio contra minhas mãos e a batida constante do meu coração. Era como se cada palavra derramasse não apenas sentimentos, mas orações silenciosas, pedindo a Deus direção e coragem. Enquanto dobrava a carta e a colocava em um envelope, uma sensação estranha percorreu minha espinha. Eu sabia que algo inesperado aconteceria. Havia ainda uma última chance de comunicar meu coração, mas seria tarde demais? A dúvida queimava dentro de mim. Durante toda a tarde, fiquei observando a entrada do escritório, esperando por qualquer sinal de Minho. O vento frio da tarde batia contra a janela, trazendo o aroma distante das flores de primavera que floresciam na rua. Cada som parecia amplificado. Passos no corredor, risadas baixas, o tilingar de xícaras. Meu coração batia rápido, misturando medo e esperança, lembrando-me de que mesmo quando o mundo parece silencioso,
Deus está presente nos detalhes mais sutis, guiando cada movimento do nosso coração. Enquanto fechava minha bolsa e respirava fundo, uma oração emergiu da minha alma. Senhor, se há ainda esperança, deixa que ele sinta o amor que guardo. Se não, dá-me paz e aceitação e ajuda-me a confiar no teu tempo perfeito. E naquele instante, uma brisa suave atravessou a janela, como se Deus estivesse me consolando, prometendo que eu não estou sozinha e que cada palavra de amor, mesmo tardia, tem valor diante dele. Na manhã seguinte, senti uma estranha ansiedade enquanto caminhava pelo escritório. O cheiro familiar de café recém-passado parecia menos reconfortante, mais silencioso, quase como se o ambiente soubesse do turbilhão que vivia dentro de mim. Minhas mãos estavam trêmulas enquanto organizava meus papéis, mas então notei algo sobre a minha mesa. Um envelope com uma caligrafia que eu reconheceria entre milhares. Era ele, Minho. Meu coração disparou, os batimentos ecoando nos meus ouvidos como tambores de expectativa e medo. Sentei-me lentamente, tentando respirar fundo, sentindo o toque frio do papel entre meus dedos e o perfume dele ainda quase imaginário, como se tivesse atravessado o tempo e o espaço apenas para me alcançar. Abri o envelope com cuidado, cada movimento carregado de tensão, cada dobra revelando algo que eu temia e desejava ao mesmo tempo. As palavras dele saltaram diante dos meus olhos, dançando com emoção e sinceridade. Ele escreveu que havia partido porque pensou que meus sentimentos nunca seriam correspondidos, descrevendo com delicadeza como se sentiu perdido ao perceber que ver-me todos os dias sem poder expressar seu coração era quase insuportável. Minho dizia que precisou se afastar para tentar seguir em frente, mas que, mesmo distante, carregaria comigo o amor que sentia. Eu podia quase ouvir sua voz entre as linhas, cada palavra penetrando minha alma como uma brisa suave que cura feridas antigas. Enquanto lia, o ar do escritório parecia mais denso e os sons, passos, risadas, o tilintar de canecas desapareciam diante do impacto de cada frase. Senti o cheiro do café misturado à tinta da carta, o toque do papel nas mãos e a batida acelerada do meu coração, como se Deus estivesse presente naquele instante, sussurrando que nada acontece por acaso. Senhor, mesmo quando a dor e o medo nos afastam, Tu sabes o caminho de cada coração. Guia-nos, ensina-nos a esperar e confiar. Minhas lágrimas começaram a escorrer involuntariamente, cada gota misturada com gratidão e arrependimento. O arrependimento por não ter falado antes se transformava em esperança. Talvez ainda houvesse uma chance de reconstruir o que havíamos deixado escapar. A carta dele era mais do que palavras. Era uma ponte invisível entre nossos corações, lembrando-me do que Filipenses 1,6 diz: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu podia sentir que Deus estava reescrevendo nossa história, me ensinando paciência, fé e coragem. Segurei a carta contra o meu peito, sentindo cada letra pulsar como se estivesse viva. Lembrei-me de todos os momentos que compartilhamos no café da empresa, o calor do seu sorriso, o toque acidental das mãos enquanto dividíamos papéis, o cheiro do seu perfume misturado ao café. Tudo parecia mais intenso, mais real, como se cada memória tivesse sido cautelosa e guardada por Deus para nos preparar para este reencontro. Enquanto dobrava a carta novamente, ouvi o som distante de passos no corredor que me lembrava do som dele. Meu coração disparou e eu senti uma mistura de medo e expectativa. Será que ele estava realmente pensando em voltar? Será que Deus permitiria que nossos caminhos se cruzassem de novo? O que aconteceria se eu finalmente encontrasse Minho cara a cara e tivesse a chance de confessar todo o meu amor? Aquele momento me ensinou que a espera nem sempre é vazia.
Às vezes é o espaço onde Deus prepara o coração, ensina paciência e reforça a fé. Eu percebi que o amor verdadeiro não é apenas sobre palavras, é sobre coragem, confiança e a disposição de colocar o seu coração nas mãos de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E naquele instante, prometi a mim mesma que não deixaria mais o medo calar minha voz. O reencontro estava marcado por um parque onde costumávamos caminhar nas tardes de primavera. Eu me lembro de sentir cada passo mais pesado que o outro, como se meu coração tivesse dividido entre medo e esperança. A brisa da tarde trazia o perfume das flores recém-brotadas e o som distante de pássaros, mas nada se comparava à ansiedade que pulsava em minhas veias. Segurei minha bolsa com força, sentindo o toque do couro frio nas mãos, tentando respirar fundo, mas cada inspiração parecia insuficiente. Quando avistei Minho à distância, meu coração disparou como se quisesse escapar do peito. Ele estava ali, com os cabelos levemente bagunçados pelo vento e um sorriso tímido que iluminava todo o rosto dele. Os olhos dele, aqueles olhos que sempre pareciam enxergar direto para minha alma, brilhavam com uma mistura de nervosismo e alegria. Por um momento, senti o tempo desacelerar. O parque, o sol poente tingindo o céu de tons dourados, o cheiro da grama e do café que carregava de casa, tudo desapareceu diante da intensidade daquele instante. "Yona", disse ele com a voz suave, quase tremendo. Meu corpo reagiu antes da mente. Meus pés avançaram quase sozinhos em direção a ele. Senti o ar fresco bater contra o meu rosto, misturando-se ao perfume das flores e ao aroma familiar de Minho. Quando chegamos perto, nossas mãos se tocaram quase acidentalmente, mas foi suficiente para que uma onda de calor percorresse todo o meu corpo. Era como se cada toque carregasse um mundo de sentimentos não ditos, de expectativas, de arrependimentos e de esperança. Respirei fundo e falei com voz trêmula. "Minho, eu tenho algo que preciso te dizer." Ele me olhou atento e por alguns segundos o silêncio do parque se tornou absoluto, quebrado apenas pelo som distante de crianças brincando e o sussurro do vento entre as árvores. Meu coração quase saltava do peito enquanto eu reunia coragem, lembrando-me do que escrevi na carta e do que Filipenses 4:13 me ensinou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu te amo, sempre te amei. As palavras saíram como uma onda, liberando anos de medo e arrependimento, como se fossem uma oração silenciosa a Deus. Minho paralisou por um instante, e então algo mudou em seus olhos. Um brilho suave de alívio e alegria substituiu a hesitação, e ele deu um passo hesitante em minha direção. "Yuna, eu também te amo. Sempre soube, mas não tinha coragem de admitir. Perdão por ter partido." Quando nossas mãos finalmente se entrelaçaram, senti um calor reconfortante e seguro, como se cada fibra do meu ser tivesse em sintonia com a dele. O toque suave dos nossos dedos entrelaçados parecia transportar-nos para um espaço onde só existia Deus e o amor que Ele nos permitiu sentir. Cada batida do meu coração ressoava como um louvor silencioso, um agradecimento por aquela oportunidade de recomeço. O sol continuava se pondo, tingindo o céu de tons dourados e rosados, refletindo a intensidade do momento. As folhas das árvores dançavam suavemente ao vento, criando sombras que brincavam em nossos rostos e lembrando-me do cuidado de Deus com os detalhes da vida. Senti uma sensação de plenitude que jamais poderia ter alcançado sem confiar no tempo divino. Senhor, obrigado por me guiar até aqui. Obrigado por transformar medo em coragem, silêncio em palavras, distância em reencontro. Enquanto caminhávamos pelo parque, mãos dadas, uma sensação de que algo ainda estava por vir percorreu minha espinha. Era o início de um novo capítulo,
Mas ambos sabíamos que a vida traria desafios. A diferença agora é que não estaríamos sozinhos. Teríamos a fé, a coragem e o amor guiados por Cristo para enfrentar tudo. Enquanto refletia sobre tudo o que passamos, compreendi o que em 1 Coríntios 13:7 nos ensina. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cada lágrima de arrependimento, cada momento de silêncio e medo, agora se transformava numa base sólida de confiança, paciência e fé. Aquele reencontro não era apenas sobre nós dois, era sobre permitir que Deus conduzisse nossos corações, ensinando-nos que o verdadeiro amor é paciente, puro e direcionado por Ele. Foi idêntico reencontro que tivemos quando Notrafiel foi salar na sua última cidade. Senti que algo havia mudado em mim. A coragem que antes estava adormecida floresceu e com ela veio uma sensação de liberdade que eu nunca havia experimentado. Cada passo que demos juntos pelo parque parecia guiado por Deus. Cada respiração compartilhada era um lembrete de que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas também decisão, fé e entrega. O vento leve acariciava nossos rostos, trazendo o aroma doce das flores de primavera, enquanto o sol poente tingia o céu de laranja e dourado, como se o próprio universo estivesse abençoando o nosso encontro. Minho segurava minhas mãos com firmeza e suavidade ao mesmo tempo, e naquele toque eu sentia não apenas carinho, mas compromisso. Havia uma promessa silenciosa entre nós, uma certeza de que não permitiríamos que o medo ou a insegurança nos separassem novamente. Cada riso, cada conversa, cada silêncio confortável que compartilhávamos parecia ser uma prece respondida, um testemunho de que Deus guia os corações que confiam nele. Nos dias seguintes, nossa conexão se aprofundou de forma lenta e natural. Caminhávamos juntos para o trabalho, compartilhávamos momentos simples de alegria e aprendíamos a nos conhecer de verdade. Minho e eu nos mostrávamos nossa vulnerabilidade, e eu mostrava a minha. Eu podia sentir o calor do seu sorriso, ouvir a sinceridade em sua voz e perceber o cuidado em cada gesto. A Bíblia diz em Efésios 4:2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Era exatamente isso que estávamos praticando, aprendendo a esperar, a ouvir e a apoiar um ao outro, construindo um amor que não dependia apenas da paixão, mas da paciência e do respeito mútuo. Houve momentos em que o passado tentava nos alcançar, o medo, o arrependimento, a insegurança, mas sempre que isso acontecia, parávamos, olhávamos um para o outro e juntos orávamos silenciosamente. Sentíamos a presença de Deus entre nós, nos guiando, nos confortando e nos lembrando de que o verdadeiro amor supera qualquer dor ou dúvida. Cada oração compartilhada fortalecia nosso vínculo, transformando nossa relação em algo sagrado, um reflexo do cuidado e da fidelidade de Cristo. O ambiente ao nosso redor parecia conspirar a nosso favor. O aroma do café na cafeteria onde costumávamos nos encontrar, o canto distante dos pássaros ao amanhecer, a brisa suave tocando nossos cabelos, tudo se tornava parte de uma história maior que Deus escrevia com delicadeza. Minho e eu aprendemos a valorizar cada instante, a enxergar graça e bênção nos detalhes mais simples, a confiar que cada passo dado em fé nos levaria a um futuro seguro e cheio de esperança. Mesmo com a felicidade florescendo, eu sabia que a vida traria desafios. A diferença agora era que não estaríamos sozinhas. Haveria obstáculos, dias difíceis, mal-entendidos, mas o que nos diferenciava era a decisão de enfrentar tudo juntos, com Cristo no centro, confiando que Ele guia nossos corações. Cada dificuldade seria uma oportunidade de crescimento, cada lágrima compartilhada, uma prece respondida. Aprendi que o amor verdadeiro não é apenas sobre palavras ou gestos românticos, é sobre coragem, compromisso, oração e fé.
Aprendi que não devemos guardar sentimentos por medo ou insegurança, pois Deus nos dá a oportunidade de expressar nosso coração no tempo certo. Como está escrito em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E foi essa verdade que nos guiou a cada passo da reconstrução do nosso amor. Minho e eu nos amávamos porque Deus nos amou primeiro, ensinando-nos a amar com paciência, pureza e devoção. No final daquele dia, enquanto o sol se punha e tingia o céu com cores douradas e rosadas, caminhávamos lado a lado pelo parque, mãos entrelaçadas, sorrisos tímidos e olhares cúmplices. Senti uma paz profunda, uma certeza de que Deus tinha feito tudo certo, que cada desafio, cada lágrima, cada momento de silêncio havia sido necessário para nos conduzir até ali. E naquele instante, percebi que o amor guiado por Cristo não apenas supera a distância e o medo, mas transforma corações, restaura vidas e oferece esperança eterna. E assim termina mais um capítulo da história de Yuna e Minho, mostrando que o amor verdadeiro guiado por Deus transforma corações e restaura vidas. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa de esperança e inspire-se a confiar na direção de Deus para a sua vida. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias de fé, amor e superação. Até o próximo dorama e que Deus continue guiando cada passo do seu coração.